Esta semana o Tricast viaja até ao Brasil. Neste episódio, eu e o João Ferreira fazemos um recap da nossa prova do Ironman 70.3 Fortaleza. Fica a saber como foi a viagem, a experiência de competir no Brasil e como lidámos com as condições climatéricas adversas em prova. Um podcast com muita informação e histórias que certamente não vais querer perder. Bem, já aqui estou com o João Ferreira para gravarmos aqui o podcast especial do Ironman 70.3 Fortaleza. Primeiro que tudo dizer que tu já estás quase co-host do podcast, já estás pela quarta vez aqui. Vieste ao da longa distância, vieste depois à live do drafting e tiveste agora há pouco tempo também por causa do Ironman Portugal, portanto esta já é a quarta vez. Estás quase a apanhar o David já. E Já estou a ser recorrente, já estou a ser sim, recorrente. sim, sim. Já qualquer dia já tens tu um podcast também. Mas primeiro que eu queria começar pelo que nos traz aqui, que é a viagem que fizemos e fizemos a viagem juntos para Fortaleza, fomos lá competir e tu saíste lá com o slot, que era o grande objetivo, e queria-te perguntar primeiro como é que te sentes em estar aqui já com o slot na mão pela primeira vez a estar num campeonato do mundo. É óbvio que me sinto satisfeito. Era o principal objetivo desta prova. Yeah. Sabia que ia ser uma prova que dava 3 slots, mas que para além dos 3 slots, como era uma prova distante da Europa e que para muitos se tornava um país se calhar um bocado caricato de viajar, se calhar não iria ter uma boa start list à partida. Acabaram por viajar não muitos atletas para essa prova e pronto, o meu principal objetivo era a slot. O que adivinha dessa slot, se eu conseguisse a slot, o meu objetivo secundário era conseguir o pódio, não consegui o pódio, uma coisa não levava à outra, mas se conseguisse o pódio levava à slot. Sim. Sabia que o pódio era mais complicado do que a slot, porque havia atletas na start list que já tinham a slot e então podia fazer roll down, porque nos profissionais também faz o roll down, e pronto, acabei por ter essa sorte. Acabei por fazer o quinto lugar e não fiz o top 3 para o meu objetivo secundário, mas consegui o meu objetivo principal, que era a slot para o Mundial. É a minha primeira vez que vou estar no Mundial e vai-me facilitar bastante o calendário para o próximo ano. Sim, nós estávamos. Tu já sabias mais ou menos que era capaz de dar o slot, porque o Santiago, o atleta brasileiro que ficou em quarto, era a última prova da carreira e ele disse logo que não iria aceitar. Mas nós estávamos ali na entrega de prémios e eles estavam. Van Riel aceitou, Benito já tinha o slot, depois o André Lopes aceitou o segundo slot e o Santiago depois disse que não e deu para ti. Tanto que nós até estávamos, epá, não nos vamos atrasar à entrega de prémios, senão tu chegas lá e está lá o O atleta em Danilo. sexto, o Danilo estava logo à espreita. Mas foi fixe nesse aspecto. Um, mas pronto, a ideia era falarmos um bocado aqui também dos nossos objetivos. Tu foste lá com o objetivo de fazer o slot, eu fui lá só com o objetivo da experiência, porque caí lá um bocado de paraquedas com o convite que a TAP me fez uma semana antes, depois de ter voltado a treinar, tinha voltado a treinar uma semana, chega segunda-feira, na semana que estou a iniciar a minha segunda semana, e decidi ir lá fazer, mas até acho que fiz bem, porque acabou por ser fixe também partilhar essa experiência aí contigo e perceber um bocadinho como é que é também competir neste cenário, porque opá, a viagem foi tranquila, temos de ser sinceros, nós aqui na Europa Sim, viajámos na quarta-feira à noite, não foi? sim, Quarta-feira à sim. noite e chegamos Temos a, lá, temos a sorte de ter temos a sorte cá em Portugal de ter o voo sim, o direto para voo direto, Fortaleza exatamente. e Tivemos são o voo cerca de direto, 8 horas. 7 horas, foi 7. 7 horas, Tivemos o, exatamente, tivemos 7 o horas. voo, o voo direto, 7 horinhas, e chegamos lá tipo 4 horas depois ou seja, como lá são menos 3 horas, nós Exatamente. ganhamos tempo, por isso é fixe. Ou seja, dormimos lá, apesar de termos saído aqui ao fim do dia, dormimos lá ainda mais ou menos no horário e já acordamos tipo quinta-feira, mais ou menos na rotina. Apesar de que
eu costumo dizer, pelo menos a mim, não sei se aos outros atletas é assim, que quando há uma mudança horária a recuar, ou seja, viajarmos para aquele lado do mundo, para mim torna-se mais complicado habituar a esse fuso horário, se bem que eram só 3 horas, não é? Por exemplo, agora para o Equador vai-me custar bastante mais, porque são 6 horas de diferença horária. Mas o recuar do horário para mim custa-me sempre mais do que o avançar do horário. Por exemplo, se eu viajar aqui para a Espanha ou para a Alemanha ou para a Itália, por exemplo, que adianta a hora, eu tenho mais facilidade em habituar-me a esses horários que adianta, porque o dia torna-se mais curto, do que viajar para o outro lado do mundo, que o dia torna-se enorme Yeah. e o cansaço acumula. Porque nós, no fundo, deitámos-nos lá tipo às 4 da manhã de Portugal. Estás a Exatamente. entender? E nós lá tínhamos o Esse, problema. esse, esse dia, por assim dizer, para nós teve 27 horas Sim, sim, e sim. acumulou cansaço, com Sim. viagens à mistura e tudo mais, mas Sim, pronto. tens a vantagem de entrares mais facilmente no horário de lá, mas tens a fadiga extra das horas todas. Mas pronto, Sim. eu lembro-me que na quinta foi o dia em que nós fomos tipo, montar as bikes e fomos logo experimentar o percurso. Levámos logo com a pastelhada toda na quinta. Ahm, o que é que aconteceu? Tu tinhas o contacto do Gabriel, que era treinado pelo teu treinador, e nós fomos com o motorista do Gabriel, tivemos de ir de carro de onde nós estávamos, do centro de Fortaleza, até à rodovia, que era um sítio mais seguro para pedalar. Então fizemos meia hora de carro com o motorista e depois fizemos o ciclismo, a parte da rodovia, 1 hora e meia, com um motorista atrás de nós. Porquê? Para garantir a segurança. Primeiro que não tínhamos problemas a sair da cidade em termos de, sei lá, eu acho que era vários fatores. A segurança ali eram vários fatores. Era a qualidade da estrada, era o trânsito e era o perigo de seres assaltado. Sim, exatamente. É uma realidade nova. Eu até acho que estou mais a habituar, não é tanto pelo fuso horário ali, é mais pelas circunstâncias que a Sim. prova tem em si. Porque se nós não tivéssemos acesso a um turista ou algo do género, ficávamos sem conseguir ver o percurso, ficávamos sem conseguir andar de bicicleta. Sim, sim. Tem tudo ali umas circunstâncias um bocado complicadas. Sim, eu ontem vi o vídeo do Benito, não sei se viste, mas o Benito estava mais ou menos nessa zona e ele saía logo a pedalar naquela estrada em que nós íamos de motorista, ia com o irmão ao lado de carro e estava sempre a dizer: epá, esta estrada é horrível, nunca vi uma estrada assim, os condutores são malucos e portanto ele ali está completamente fora de pé. Mas nesse aspecto foi uma safa muito boa termos tido a ajuda do Gabriel, que se ele tiver a ouvir este podcast, pá, grande abraço e quando vieres cá somos nós a ajudar-te. Mas é muito mais tranquilo, podes sair do hotel a pedalar e em princípio não há stress. Portanto, a logística que ele nos deu foi excelente. Mas nesse dia tivemos a grande história do apartamento que ia se estourando. Porquê? Fizemos o treino de bike, voltámos. Ahm, Logo aí tivemos aquela cena das bikes, se te recordas, que fomos para lá com as bikes Ah, no carro e para voltar não conseguíamos encaixar as bikes não, de maneira nenhuma. mas lá encaixámos, lá encaixámos. Mas eram todas tortas, tanto que eu ainda me custa de estar sempre assim. Eu ia assim a agarrar, fiquei com a tratura nas costas. Mas basicamente aquilo foi, nós para lá fomos com os bancos de uma maneira e para cá o motorista Para mexeu. cá, Ele mexeu em qualquer coisa a pois. tirar e aquilo não entrava por nada e nós estivemos mesmo no limite e não vamos mais nisto e não sei o quê. Quase a passar pelas favelas de bike, em Sim, vez de sim, ir como sim. turista. Sim, sim, sim. Mas aí Mas foi a pronto, primeira. Mas depois mas depois chegámos a casa e, felizmente ou infelizmente, o meu comparsa lá do apartamento decidiu ir fazer uma massazinha sim, sim, e sim. aquecer a água. Opa, o que acontece, eu acho que aquilo não foi, eu sinceramente, eu acho que aquilo não foi culpa nossa, acho que aquilo ia acontecer de qualquer maneira, porque nós, pronto, estávamos a usar a placa, o João foi tomar banho, eu comecei a fazer uma massa e liguei a placa e logo a partir daí o forno também automaticamente se ligou e aquilo começou a apitar e eu que não parava de apitar e eu basicamente o que fiz foi carreguei nos botões e aquilo acabou por se desligar. E eu, bem, siga, já se calou, tá bom.
trocámos, o João foi controlar a massa e eu fui tomar banho. Quando estava a acabar o Mas o banho, problema é que o forno estava a aquecer na mesma. pois o forno continua a aquecer. Em Ah, seco. sim. E depois o que aconteceu foi que eu saí do banho e começaste a dizer: Oh, Hugo, Hugo, anda cá, anda cá, anda cá. Quando eu chego lá, já está tipo o forno a apitar por todo lado, já está a sair fumo por todo lado. E tu disseste-me: vai lá já abaixo, vai já lá abaixo ver se alguém nos chafa e não sei o quê. E eu cheguei lá abaixo e eles disseram: opá, olha, contacta quem te alugou o apartamento. E eu, Se mas aquilo rebentar, está a rebentou. explodir, aquilo vai explodir. Bem, eu quando apanhei o elevador a voltar, eu só estava a rezar para que quando chegasse ao piso já não ouvisse o apitar, porque estava só a ouvir o apitar e estava-se a sentir o cheiro do queimado. E eu, quando chego lá, continuo a ouvir o apitar e eu, E está já mesmo. eram os vizinhos a ajudarem e tudo. Não, não, eu cheguei ao pé de ti, tu já estavas cá fora, com medo que aquilo estourasse. E eu É disse que assim, aquilo. isto é o desespero, começámos a bater às portas dos vizinhos todos, lembras-te? Tanto que houve um... Porque eu às tantas não sabia onde é que estava o quadro daquilo. Eu, não, Sim, eu, sim. eu andei à procura do quadro quando tu lá foste abaixo e eu não descobri o quadro. Pronto, depois estava lá mesmo ao lado. Mas eu não descobri o quadro para desligar a luz. Sim, sim, E sim. acho que era a nossa safa era desligar a luz, né? Tanto Era, que depois era. foi lá a Foi. senhora e desligou a luz. Yeah. Mas pá, aquilo às tantas rebentava, que aquilo estava a Sim, sim, aquecer sim. em Aquilo seco. estava. O E eu, cenário era uma cena a fervilhar. Nós víamos mesmo o vermelho da chapa. Estava a apitar, descontinua, pi, 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 cada, tipo uma bomba, a quase a explodir. O fumo por todo o lado, o cheiro. E depois lá veio um senhor, um dos inquilinos que estava lá, e ele disse: temos de chamar alguém da manutenção. E apareceu uma pessoa da manutenção ali que até me parecia que estava a andar só normal e calhou-nos ali com sorte. Porque ele chegou e imediatamente desligou o quadro o quadro. da eletricidade. Epá, e foi um alívio do caraças. Essa Ou foi. seja, posto isto, o Hugo armou a armadilha, depois foi tomar banho e o João que se enrasca. Era para aumentar o nível de stress. Estavas muito descontraído. Eu estava a achar muito descontraído para quem tinha prova. Mas pronto, foi atribulado esse dia, Foi mas uma depois aventura. no dia a seguir eu sei que foi um dia que foi tipo bem mais tranquilo, fizemos tudo mais tranquilamente e eu acho Sim, que já tínhamos tudo orientado também. yeah. Ou seja, se nós tivéssemos ido em cima da hora, se calhar isto ia causar um bocado para a prova. Ou seja, como fomos com alguma antecedência, deu para depois nos outros dias já estar a fazer as cenas sem erro. Por exemplo, já conhecíamos melhor as coisas, já sabíamos o supermercado, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos, onde é que são os sítios. E acho que isso, para estes países, eu acho que faz muita Sim, diferença ir com quando é fora da antecedência. Europa, Yeah. quando é dentro da Europa, pronto, basicamente os países pouco varia, pouco ou nada varia. Agora, quando é fora da Europa, convém sempre ir assim um bocado antes Yeah. para habituar e começar a ganhar a rotina, pronto, para começar a acalmar e termos as nossas rotinas no dia, porque se nós tivéssemos aquele nosso primeiro dia, que era esperar meia hora pelo motorista, fazer meia hora de carro, ir pedalar, depois tivemos para aí 5 horas fora de casa, só para ir pedalar uma hora Yeah. e voltar. Se tivéssemos isso no dia anterior à prova, era, ou Era dois uma, dias antes, era uma era grande desgastante. estafa. Yeah. E depois eu sei que, pronto, foi tudo tranquilo. Conseguimos fazer a natação de águas abertas no local da prova, conseguimos ir nadar à piscina lá também que o Gabriel nos arranjou. Fizemos os nossos treinos de corrida. O que eu senti do clima foi que o primeiro dia foi um choque muito grande para o meu corpo, tanto que eu estou habituado a correr tipo a 4:30 aqui a 130 de pulso, 135 e fiz lá a primeira corrida e para 4:30 no final já ia para 150 e tal, quase 160 de pulso, ou seja, completamente fora de pé nesse início, mas depois senti logo nos 2 dias a seguir que já estava a começar a aclimatar, mas apanhámos uma vaga de calor, ou seja, estava efetivamente muito calor e muita umidade e muito vento, ou seja, eu acho que esses eram os três fatores de lá, era o vento, o calor e a umidade. Em relação ao calor, eu não estava à espera de tão mal, para ser sincero. Ah, eu até me costumo dar bem com o calor, mas é com o calor seco, não é Yeah. com o calor úmido.
E quando lá cheguei, levei aquele choque. E eu já estive no México e o que achei é que estou mais ali ao início quando aterrei do que no México. Uhum. E o México já é bastante úmido. Uh, o que eu notei é que em Portugal não temos nenhum clima assim parecido, nem no verão apanhamos assim nenhum clima parecido. Quanto mais preparar uma prova destas no inverno cá em Portugal, ainda se torna muito mais Sim, agressivo. eu acho que esse é o maior choque, porque se nós estivéssemos aí para lá no nosso verão, pelo menos a temperatura já ia ser tranquilo. Ok, a umidade ia sempre impactar, mas já não ia ser como agora, porque nós estávamos aqui já a começar a apanhar o frio e lá estava calor, estava muito calor. Em termos de preparação, eu sei que por exemplo, a única coisa que eu fiz foi antes de ir para lá, fiz algumas saunas. Eu sei que tu fizeste treino de preparação, o que é que tu fizeste e achas que isso ajudou? O que é que tu sentes em relação ao treino que podes fazer aqui para minimizar quando vais para lá? É assim, eu penso que tenha ajudado, não é? Ah, porque depois na prova fui sempre gerindo conforme. Isso é um dos aspectos que depois o meu treinador me mandou gerir no dia da prova, que foi gera a prova não pelos watts ou pela potência que estás habituado, pelo menos na bicicleta ou na corrida, não pelo pace, mas começa a gerir a prova pelos batimentos cardíacos, porque Sim. quando tens assim muito calor e umidade, a tua pulsação vai subir num ritmo muito mais curto. Uhum. E pronto, e o que eu fiz de adaptação foi basicamente, fui algumas vezes à sauna, tal e qual como estavas a referir que também foste, mas fiz alguns treinos indoor em que fazia a parte das séries e a parte do trabalho específico, pronto, fazia normal, com a roupa normal, sem passar calor, não é? Porque ia causar uma grande. O stress, yeah. Era mais prejudicial causar a desidratação e o stress no corpo e não fazer o trabalho como deve ser, do que assim fazia o trabalho como deve ser. E depois o que fazia era, após ter feito o trabalho específico, a última meia hora, ou os últimos 20 minutos, ou os últimos 40 minutos a rolar, vestia-me, agasalhava-me, pronto, punha gorro, luvas, tudo que eu tivesse de material de inverno tentava colocar, fechava a ventoinha e tentava aguentar ao máximo o calor, mas para ser sincero, nem mesmo isso acho eu que se assemelhava uh, ao que nós apanhámos lá, porque é mesmo para depois quem vai ouvir este podcast, eu acho que lá não é que seja não é que seja uma coisa tremenda, mas eu acho que foi mesmo uma prova dura porque e vimos mesmo o caso de como a Raquel acabou, não é? Eu acho que quem se cede um bocadinho já não consegue voltar atrás. E quem se cede um bocadinho ali, ou geres muito bem a prova, ou quem cede, tá, vais acabar por morrer, Uhum. por assim dizer. E porque aquilo era, o clima era tal que nós saíamos do hotel e começávamos a suar. Eu lembro-me de tu me teres dito que nós tínhamos o hotel a 50 metros do supermercado e nós a pé, a caminhar Saíamos do todos hotel ao encharcados, yeah. supermercado e estava todo encharcado. Yeah. E chegávamos ao hotel e tínhamos que tomar banho outra vez, quase. Sim, sim. E quanto mais fazer um longo. Mas pronto, foi o que foi. As condições estavam iguais para todos. Mas eu acho que os, os atletas que estão de lá tiraram um grande partido nesta prova, principalmente pronto, os brasileiros. Acho que ganharam em relação aos europeus nesta prova devido à vaga de calor. Sim, também acho. Acho Bastante. que tocaste em vários pontos interessantes e isso do treino para estas provas. Há muita gente que agora começa também a fazer, vê-se até já mesmo age grupos a começar a fazer. E eu gostava de tocar aí um bocado mais no tema do teu treinador, porque o teu treinador agora é o treinador que também enquadra o Dito Leve, portanto é o Casper. Diz-nos só um bocadinho como é que tem sido treinar com ele e como é que tem sido, no fundo, as diferenças para o que tu fazias para o que fazes agora com esse treinador. É assim, eu não gosto de comparar,
Mas vou-te dizer basicamente aquilo que eu estou a notar de bom e aquilo que eu estou a gostar de estar a treinar com ele. Um, o que eu estou a gostar muito de treinar com ele é que ele fala comigo diariamente, fala comigo semanalmente, liga-me, percebes? Sim. Aquela atenção que um atleta profissional precisa de ter e mesmo um amador precisa de ter, ele tem na com os atletas. Ele tem atenção a aspectos como, por exemplo, a temperatura corporal. Eu trabalho muito agora com o aparelho que é o Core, que mede a temperatura corporal, e ele trabalha muito comigo em relação a isso. Trabalha também muito comigo sobre a hidratação, apesar dele não ser nutricionista. Eu fui aconselhado por uma nutricionista e agora ele trabalha muito para eu me ir habituando a meter mais hidratos nos treinos, para tentar cada vez o meu corpo habituar-se mais. Por exemplo, agora no Brasil estava muito calor, ele deu-me um conselho, eu redobrei, talvez até tripliquei, por exemplo, em relação a Cascais, a quantidade de sal que pus, para terem noção, eu pus 2.000 miligramas de sódio por hora na prova agora no Brasil. Eu nunca tinha feito isso. Eu até, quando ele me disse isso na véspera, achei que era demasiado, mas pronto, acabou por correr bem e senti-me bem. Uh, e pronto, ele tem atenção a esses aspectos que são os detalhes e que de antes eu era treinar, competir e pronto, chegava. Ou Agora seja, eu. tens outros aspectos fora o treino que acabam por fazer a diferença a este nível. Ou seja, Exatamente. E o nosso corpo não é uma máquina e há aspectos fundamentais hoje em dia e o nosso mundo evolui tanto tecnologicamente que nós conseguimos gerir o nosso treino com esses mecanismos sim, que já não é controlas só muito pôr o mais, tens treino, muito mais exatamente, não controle é só sobre pôr o tudo. treino Yeah. para cima e Sim, e sim, está a sim. andar, como o Carlos Lopes antigamente, E andava bem mesmo por assim. exemplo. Se ele tivesse, Exatamente, se ele mas tivesse essas coisas todas, se calhar tinha feito 2 horas e 1 ou 2 horas e 2, como agora fazem. Por isso é um bocado exatamente. isso, é usar um bocado a tecnologia para conseguirmos melhorar um bocado outros aspectos. Mesmo, por exemplo, eu uso muito também o UP agora. Comecei a usar o UP desde que sou treinado por ele e ele gera muito o meu planeamento semanal em relação à minha recuperação, percebes? Sim. Por noite, como eu agora estou como profissional, durmo todas as noites na cama, ao contrário de antigamente, e ele consegue-me gerir, por exemplo, se eu tenho um treino muito lixado, mas se eu tiver tido uma má recuperação durante a noite, ele é capaz de me ajustar a semana, não vou fazer um treino de séries lixadíssimo, Yeah. não é? Se o meu corpo não recuperou durante a noite. Se calhar às vezes é necessário, mas ele logo ajusta e diz-me o que é que acha melhor eu fazer, percebes? Uhum. E eu estou bastante satisfeito e sinto a minha evolução e a verdade é que depois do acidente regressei, fiz 3 provas e tive 3 vezes no top 10 e pronto, Yeah, acho yeah. que estou a conseguir uma boa consistência. Sim, 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 sim. E, e agora eu acho que, pronto, falando um bocado do que foi a semana da prova, eu acho que depois foi tudo mais ou menos tranquilo. Fizemos as coisas normais. Eu senti sempre que esta organização era um pouco inferior em termos de qualidade para a que estamos habituados, por exemplo, em Portugal. Ou seja, alguns detalhes, tu sentes a diferença do que é o Ironman, por exemplo, na Europa, para este tipo de Ironman. Não quer dizer que seja às vezes pior ou melhor, é simplesmente uma diferença em termos de como é que são feitas as transições. Por exemplo, lá não há aquilo dos sacos, nós temos deixamos as coisas tudo ao pé da bicicleta. Em termos de número de atletas também era menor, então também tudo parecia mais fácil e parecia que mesmo tipo aquelas coisas básicas, tipo os autocolantes, tipo essas coisas todas eram todas diferentes do que nós estamos habituados aqui em Portugal. Ou seja, apesar de estás a fazer um Ironman também, eu senti que não, enquanto aqui tu sentes aquele impacto da marca, em que tu vais a qualquer prova aqui na Europa
e as coisas são mais ou menos todas parecidas. Eu ali senti que era um Ironman, mas que era uma organização com muitos detalhes diferentes. E eu acho que isso tem muito a ver por ser se calhar fora da Europa e nós estarmos mais habituados a competir cá. Mas, por exemplo, tu comparando com outras provas tipo Cozumel ou isso, também sentes lá isso ou aqui nesta sentiste? Uh, em relação aos atletas, eu acho que vou manter a minha ideia, que era um destino complicado de viajar Yeah. e, Eram e quase eu só acho que vai, brasileiros. exatamente, eu acho que vai por aí. Agora, em relação à organização, apesar de não nos ter faltado nada, é óbvio a diferença grande que se nota entre a Europa e lá. A Europa costuma-se dizer que é dos melhores sítios para competir e mesmo em termos de segurança e tudo mais, que nós já referimos. Mas sim, a Europa tem claramente um nível, mesmo se tu comparares, nós tivemos há um mês atrás aqui o Ironman em Portugal e o Ironman em Portugal, em termos organizativos, não, não tem nada a ver com o Ironman que nós fizemos em Ah. Fortaleza, não é? O Ironman 70.3, mas uh, aquilo basicamente parece-nos uma prova. Nós fomos para lá, o parque de transição era basicamente uma prova local nossa. Sim, sim, é Uh, isso. Yeah. mas, mas o que é, E o que eu acho sobre é isso? aquela cena Mas, por tipo. exemplo, Ah, tu estavas-me a perguntar de Cozumel. Eu, quando fiz o Ironman Cozumel, eu não acho isso. O Ironman Cozumel já é diferente. Eu acho que varia de país para país e de organizador para organizador. O Brasil tem vários Ironmans dentro de cada estado deles. Pronto, tem um em Fortaleza, tem, ah, salvo erro, tem no Rio, não tem sei. no Rio Mas e tem em Florianópolis, acho eu. e tem Florianópolis, ok, é isso. Mas tem vários, percebes? Se calhar, por exemplo, se fores ao de Florianópolis, que já é muito mais antigo do que o de Fortaleza, salvo erro, mas pelo menos eu já ouvi falar muito mais, e mesmo o José Estrangeiro, nosso atual, eu lembro-me do Zé ter ido lá fazer Iron Man. dos primeiros Ironmans dele, e foi onde o Tim Don, se calhar, lá bateu o recorde do mundo na altura. Uhum. Se calhar, se lá fores, tem uma organização muito diferente aqui de Fortaleza, percebes? Fortaleza é conhecido pela cidade que era pouco segura e uma cidade das piores do Brasil, não é? Agora, se calhar não está tanto assim, mas se calhar também por aí é que teve poucos atletas e tudo mais. Se calhar as Sim, pessoas sim, por exemplo, basta ver ficaram. que eles lá faziam um grande show-off de terem 21 países. Nós cá tivemos, acho que 100, por exemplo. Sim, E eles sim, lá terem 21 já é brutal. E tu imagina, se calhar têm 21 muito à conta também de países ali ao pé, também da sim, América do sim, Sul. sim, sim. Porque sinceramente, eu acho que, tirando nós, da Europa, não vi ninguém. Eu não vi tipo não vi Mas espanhóis, não vi italianos, não vi alemães, não vi ingleses, não vias, só vias brasileiros praticamente. Mas eu acho que é mais pelo facto de ser um É destino difícil, sim. longe e difícil de viajar, porque o Portugal é um destino fácil de viajar, a Europa é um destino fácil de Sim, sim, viajar. sim. Ah, e para o Brasil não é Sim, só os por preços, mas é exemplo, também. nós Eu, eu, cantávamos. eu, eu vou-te dar um Sim. exemplo, desculpa, já falas disso. Por exemplo, eu estive a ver a possibilidade de viajar, porque a Challenge ajudou-me não, convidou-me para fazer agora o Challenge de Salinas e eu vou fazê-lo agora para fechar a época. E era no Equador. E Yeah. eu até pensei assim, bem, se calhar é melhor viajar já do Brasil para o Equador, são 2 semanas, e escuso de ir a Portugal e, e poupo Sim. em tempo e, no e ganho no descanso e tudo mais, e na habituação ao fuso horário. Mas eu fui ver os preços, por exemplo, a Challenge cobre-me um X para o voo, percebes? Uhum. E eu fui ver os preços e é mais caro viajar do Brasil para o Equador do que Lisboa para o Equador, por Pois. exemplo. Sim, E sim. estamos a falar do mesmo continente, estamos a falar de continentes diferentes. Yeah, é um bocado estranho. Mas eu ia contar uma história que foi quando nós estávamos a voltar para Lisboa e tu voltaste no dia a seguir, eu voltei primeiro e estava lá o António Fortuna e estávamos a falar com o motorista.
e o motorista estava-nos a dizer: aqui, Brasil, Fortaleza, é muito gente boa, tudo pacato, tranquilo, nós gostamos de ir à praia, uma festinha, e tudo bom, tudo beleza. E o Fortuna disse: opá, mas é assim, nós para o atleta isto ainda não é muito seguro. E ele, tem um pouco de violência, tem um pouco de assalto. Ou seja, eles lá é tipo, ok, eles gostam e é tudo muito fixe, mas eles também, por outro lado, dizem, sim, mas também tens isso. Mas para eles aquilo já é normal. Ou seja, para eles aquilo é Sim, que está tudo bom, mas para nós não. Nós chegamos lá e tipo, uh, temos medo de estar com um telemóvel na mão, por exemplo, coisa que aqui estamos à vontade. E eu acho que isso é o que faz com que se calhar a malta da Europa tenha receio de ir lá. Agora, sim. também acho que também não é preciso fazer um filme, um sete de Um filme de cabeças, terror. um filme de Sim. terror, porque não é. Eu acho que nós até, se calhar às vezes tivemos com mais receio do que o que até era Do para estar. que. Eu acho que Exatamente, eu senti um exatamente. bocado isso. Mas pronto, tem-se de tirar um bocado algumas coisas da cabeça, porque há muito aquela mentalidade que é muito perigoso e às vezes nem é se calhar tão perigoso. Agora, é preciso ter mais cuidado que aqui, isso eu acho que é claramente. E há Sim, outros sim. aspectos que, pronto, se sente, mas tirando isso, acho que Mas também, tirando esse bocado à parte, também há aspectos muito positivos da prova. Por exemplo, eh, a população lá vive o desporto de uma sim, sim, forma que eu sim. nunca tinha visto nenhuma população viver. Aquilo é incrível. O Van Riel ganhou a prova e parecia o Ronaldo do Brasil. Sim, sim, sim. Tu É lá incrível. consegues. Mesmo que tu ganhaste a prova dos age groups e é incrível a Sim, quantidade de sim, pessoas que sim. pediu para tirar fotografia contigo. Sim, sim. E aquilo, basicamente, eles são muito mais fãs. E eu acho que nós, por virmos da Europa, eles ainda sentem mais, porque eles veem lá tudo o que é da Europa, tudo o que é da gringa, para eles. É bom, é muito bom. Sim. Mas lá está, eu senti-me estranho lá, por exemplo, em não perceberem-me a falar. Às vezes não me percebiam. Eu, quando acabo a prova, digo: olá, tudo bem? Onde é que é o recovery? E eles: what? What? E eu: não, eu sou português. Onde é que é a tenda de recuperação? É ali. Ou seja, tu falas português, dizes recovery, já está. Já é. Começa logo o Já cérebro. é estrangeiro. Começa tipo o forno. Pi, 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 pi. Mas, mas, Arrebentar. mas eles lá explicaram que por ser do Nordeste, eles no Nordeste têm mais dificuldade em perceber um português do que, por exemplo, no Sul. Mas pronto, é tal coisa. Mesmo dentro do Brasil existem imensos sotaques, tal como há em Portugal. E nós Sim. chegamos lá e é tipo: o que é isto? Isto é o que Sim, país é este? se tu fores a Rabo de Peixe Também aos não Açores, percebes também não nada, yeah. percebes. Pois eles devem tipo ouvir-nos como é tipo nós a ouvir um madeirense ou um açoriano que fala bué da rápido, deve ser a mesma cena. Pronto, indo ao que foi a prova. O que eu me recordo do dia da prova, manhã da prova, com chuva, estava uma umidade bem alta, e nós decidimos complicar um bocado a cena. Tu esqueceste do capacete e eu esqueci-me das calvas. Então tu foste buscar o capacete e eu lembrei-me das calvas e pensei: epá, vou ou não vou? E eu assim, fogo, também tenho um apartamento ali, olha, vou. Só que estava naquela de nós não temos forma de contactar, tu é que tinhas a chave, então eu fiquei ali um bocado à espera que tu viesses e tu depois deste-me a chave, arrancaste e eu fui lá buscar as meias, mas tudo a correr. E depois fui a correr para a prova, fiquei completamente encharcado. Eu sei que eu estressei bué com a hidratação antes da prova. Estava a beber muita água, muita Gatorade, tanto que fomos comprar Gatorades, limpei para aí duas antes da partida, limpei durante a prova imenso, mas isso estressa-me um bocado antes da prova. Como é que foi um bocado esse stress de pré-prova? Porque tu também chegaste do capacete e a tua partida é logo a seguir. Sim, em relação à hidratação que estavas a falar, eu também notei que bebi muito mais antes da prova do que o normal, mas aquela chuva antes não ajudou em nada, na minha Yeah. opinião. Foi, foi um bocado, acho eu, para ajudar à festa, porque ao chover a umidade cresceu imenso, aumentou imenso e E depois ao começou longo toda a da gente a prova. respirar, bué. Exatamente, e ao longo da prova essa umidade parece que não mais desceu. Pelo menos foi isso que eu senti na prova. Uhum. Parece que a umidade subiu com aquela chuva matinal de 5 ou 10 minutos
e depois pronto, manteve-se a umidade em altas. Sim. E isso para mim foi pior, porque a umidade para mim é um dos aspectos que eu prefiro competir com calor seco do que calor úmido. Mas pronto. Em relação ao capacete, pronto, acontece a todos, né? Mas pronto, felizmente ainda eu gosto de ir sempre com tempo para a parte de transição e como tu viste, também acordo sempre 3 horas antes da prova para tomar o Sim, pequeno almoço sim, e tudo sim. mais e fazer as coisas com calma. Um, e cheguei ao parte de transição com calma e quando dei conta que me faltava o capacete, tínhamos o apartamento a 5 minutos a pé, até aproveitei e dei o trotezito antes, Foi cheguei como ao eu. apartamento. Yeah. Voltei ao par de transição, e ainda deu para dar os últimos ajustes, vestir o tri-suite, porque foi uma prova sem fato para nós. E, e pronto, e Ir acho que para a ainda consegui partida. Yeah. fazer tudo minimamente nas calmas. Ainda Sim, consegui aquecer dentro d'água, portanto, sim. ainda. No meu caso, eu fui vestir o fato e não sei o quê, mas foi um bocado o stress porque nós era permitido o fato, só que, é assim, aquilo não era claramente com fato, era de Sim, a longe água ser estava com a vir. fato. E há outra questão que é, há duas coisas que fazem ser com fato ou não, a temperatura da água, mas a temperatura cá de fora também conta, ou seja, eles e na World Triathlon agora conta as duas cenas, porque se tiver Sim, muito sim. calor cá fora, mesmo a água estando um bocadinho mais fria, ou a Eles metem sem fato. desidratação, exatamente, porque tu estás desidratado. Nós tivemos 20 minutos numa caixa de partida com o fato. E, portanto, eu estava a desesperar de calor ali. E já entras na água. Eu não sei se o fato me ajudou, sinceramente, porque eu não me sentia conseguir nadar como deve de ser. Ajudou-me em termos de dar-me ali um bocado mais de conforto e flutuabilidade, mas o que me aqueceu de temperatura corporal obrigou-me a ter de ir sempre muito controlado, porque sempre que eu acelerava eu sentia-me a perder um bocado o controle da temperatura corporal e da sensação que eu tinha. E no fundo eu fui sempre a medo, porque comecei logo a ver que se apertasse muito a natação, que ia perder muita Ias pagar água, caro. ia desidratar e pensei, mais vale aqui ir a 50 ou 60% do máximo e sair tranquilo. Acabei por fazer uma natação parecida à dos melhores, só que como outra vez não consegui partir na frente, do causa do roll down, saí cortado. Então, pronto, para mim a natação nem foi grande coisa, não tirei grande vantagem e perdi as referências por causa do rolling start. Na tua, eu vi que tu tipo, partiste muito bem. Uh, e não sei se reveste o vídeo, e eu revi. Tu queres muito ir atrás do Benito e esse gajo é que te Mas, lixa, porque tu ias muito pois, eu bem, sei. tu ias muito bem, vais para a direita e quando queres voltar para a esquerda já estás lixado. Porque ali o que aconteceu foi, eu gosto muito de partidas fora d'água, Yeah, porque há muita gente que não gosta, mas eu gosto porque eu, apesar de não ser um excelente nadador, nem um bom nadador, o que eu faço é tento tirar partido disso. Então, o que faço é tento sempre entrar na água primeiro que os outros para tirar o daí o mínimo. meu handicap. Sim, Porque o meu handicap é o quê? É aqueles primeiros 200 ou 300 metros porque não tenho velocidade dentro d'água. E depois de estabilizar já consigo acompanhar os pés, percebes? E então o que eu faço é tento sempre entrar primeiro dentro d'água e foi o que consegui fazer outra vez, mas ali na partida o que aconteceu foi, nós não éramos muitos e o Van Riel pôs à esquerda. E quando o Van Riel se mete à esquerda, toda a gente vai para o pé do Van Riel. E o que é que eu pensei? Bem, está aqui o Benito nada mais que eu vou-me pôr aqui ao pé do Benito, porque o Benito já em Portugal saiu logo em terceiro ou quarto da água. Um, vou, vou apanhar aqui os pés do Benito, fujo à confusão, não levo porrada dentro d'água, aqui ao início, e consigo apanhar a primeira boia tranquilo. O problema é que o Benito passa-me aí aos 50 metros dentro d'água, depois de termos entrado, e começa a apontar para, para a direita, sei tudo, lá, yeah, sei yeah. lá eu para onde é que ele apontou, eu não sei. A questão é que ele tem capacidade de fazer a natação sozinho, Mas olha que eu não sem sei, perder olha muito. que eu não sei se ele não te tentou tramar, porque eu via-se que ele olhava muito para trás. Não sei se era
por seres tu, mas Pois. ele não queria que ninguém viesse nos pés dele. E eu acho que ele fez um bocado essa para tentar ir sozinho e fugir da confusão, percebes? A questão, o que aconteceu ali é, eu mesmo indo nos pés, tento sempre ver a direção de que estamos a tomar, não é? Sim, E quando eu senti que ele ia completamente fora de direção, eu olho para a esquerda e vinha ao pelotão e tento fazer eu a diagonal para encaixar nos pés. Mas quando faço a diagonal, já ia o Van Riel isolado, já ia depois dois ou três ali num grupinho, pronto, a sim, sim, intermédio, e sim. eu já consegui só ir para a cauda desse grupinho. E a cauda desse grupinho era, pelos vistos, devia ser o Danilo, o Colucci e o André Lopes, que depois o André Lopes, mal passámos a primeira boia, descolou e eu já tinha feito a diagonal a fundo para conseguir engaixar nos pés, e depois quando demos a volta à boia, ele quando descola eu já não tive braços nem pernas para enganchar ali no Danilo. E depois o Benito, pronto, o que o Benito fez foi, ele como tem capacidade, fez a natação por ele sozinho e acabou por sair no segundo grupo. Sim, sim. Mas pronto. Sim, Uh, eu depois achei que a transição lá foi super rápida. Saímos para a bike naquele terror, não é? Aqueles primeiros 10 quilómetros lá são muito perigosos, têm muitos buracos. Eu perdi toda a minha. Não perdi toda, mas levava 3 bidões, fiquei só com um. E tive sorte de não perder o outro, porque ele tinha um elástico que me safou. E eu houve uma altura que peguei para beber e ele, quando meti, não meti o elástico, esqueci-me. Quando dei por mim, num dos buracos o bidão saltou e eu conseguia agarrá-lo no ar, mas senão ficava sem nutrição toda, era logo o espetáculo. E foi uma zona em que eu senti, não sei como é que foi na tua, mas eu não ia fazer a prova ali, eu ia só, também porque eu não ia com uma atitude competitiva de arriscar tudo, percebes? Porque para mim aquela prova era mais pela experiência, mas queria fazer uma boa prova e eu acho que fui muito na retranca e foi uma fase em que eu perdi muito tempo, porque estava com muito cuidado para também não estragar alguma coisa na bike, ou saltar uma corrente, ou cair, certo. ou etc. Pá, nós foi um bocado diferente. Nós mal saímos da água e eu vi a posição onde estava. O que aconteceu foi, eu tinha quatro atletas à minha frente e depois era eu e o André. E era eu, o André e o Santiago, o brasileiro, que acabou por fazer quarto no fim. E ali o que aconteceu foi, pá, são quatro, há três slots ao trabalho. Se eu deixo de trabalhar aqui, Sim, eles vão-se embora aos quatro e as slots estão lá na frente, percebes? sim, E sim. foi esse o meu pensamento desde o início. Então, desde o início que tentei, por acaso tive sorte que o André trabalhou bastante comigo, o Santiago nem tanto. Uh, Trabalhou mais na segunda parte do ciclismo, mas eu e o André esforçámos-nos imenso ali naquela parte inicial, porque sabíamos que dificilmente no grupo da frente eles iam se revezar ali ao início, percebes? Por causa das lombas, buracos, tudo mais que havia na Sim, estrada. sim, sim, E sim. então nós tentámos trabalhar ao máximo, íamos trocando 2, 3 quilómetros em 3 quilómetros ou de 2 em 2 quilómetros e tentámos forçar ali ao início. Acabámos por recuperar um bocadinho aí ao início e depois acabámos por colar no grupo ao final de 30, 35 quilómetros. Sim, sim. Pois, porque aquilo depois nós entramos no viaduto e a partir daí é 30 quilómetros a favor do vento, 30 quilómetros contra o vento. E quando é contra o vento é sério, ou seja, tem-se mesmo Exatamente. de ir a fazer força. E esse tipo facilmente a 40, 45, dependendo dos watts que se mete, mas 40, 45 facilmente se ia. Vocês em algumas partes, se calhar a 50. E para cá vinhamos a penar para ir ali a 35, vocês se calhar ali nos 38, 39. E portanto é um setor em que aí eu que curti, porque tens mais segurança, estás mais à vontade, consegues aplicar a tua estratégia de prova sem estares com muitos problemas. E depois então levas a dose outra vez a voltar, que é no fundo passar outra vez o filme todo que passaste no início a chegar, que tens de fazer o Sim. setor todo. Só tipo despachando a minha prova porque não teve muito que saber. Eu fiz a bike toda sozinho, pois, porque fiz o viaduto todo sozinho. Eu estava entre dois grupos.
E o que aconteceu foi que no último troço do viaduto fui apanhado por um grupo que vinha completamente na roda, ou seja, ali não havia qualquer tipo de drafting, ou seja, não havia qualquer controle de drafting, andavam em grupo, era distâncias de 50 centímetros a 1 metro. As E motas estavam todas com o Van Riel. passavam da esquerda, da direita, se fosse preciso davam uma cambalhota por cima, portanto era uma selvaria completa e eu fui apanhado por eles mesmo no fim e quando eles me apanham eu percebo aquilo e apanho outra vez um atleta que sai do grupo e eu vou naquela de ir com ele e fugimos os dois e no fundo eu não, acabei por não estar nessa confusão de filme, mas percebi-me que a bike ali para os age groups torna-se muito pouco leal porque é muito à base do drafting. Mas pronto, para mim acabou por ser uma bike tranquila dentro do que eu costumo fazer, ou um bocadinho abaixo, porque também tem pouco treino. Mas como é que foi depois o teu viaduto e o voltar? Pois, ali a questão da minha prova foi, nós já apanhámos o segundo grupo, tirando o Van Riel, não é? Apanhámos o segundo grupo ali, mesmo à beira do retorno, ou seja, mesmo à beira de virar contravento. Contravento. E não deu para descansar muito. A verdade é que não deu para descansar muito e sabia que agora ali tinha que tentar guardar o máximo possível para a corrida, porque já me tinha esforçado, já tinha puxado o suficiente para tentar colar, tínhamos conseguido colar, mas a questão, tinha a minha temperatura corporal altíssima, a verdade é essa, mas a questão é que contra vento eu não ia conseguir descansar tanto como a favor do vento. E foi o que se passou. Virámos contra vento e o vento parecia que vinha de todo lado, vinha da esquerda, da direita, de Yeah, frente, era bué da parecia que não forte. dava para descansar. E sempre que um atleta dava uma sapatada, nós rapidamente chegávamos aos 350, 340 watts para fechar, e era sempre assim. Ainda por cima andavam sempre ao esticão, nunca foi um ritmo constante, o que para mim também não me favorece, mas pronto, é o que é, são circunstâncias da prova, tive que me sujeitar a elas. Depois, à entrada do troço final que tu falas, que outra vez das lombas e dos buracos, tentámos outra vez partir o grupo, aí já me estava a sentir melhorzinho novamente e tentámos partir o grupo, foi onde deixámos o Colucci para trás, conseguimos, que era um dos melhores corredores daquele grupo, conseguimos deixá-lo para trás e pelo visto não foi só deixá-lo para trás, conseguimos-lhe foi partir as pernas durante o segmento de ciclismo, Sim, que ele acabou por depois também não conseguir correr e foi ótimo para mim porque era um dos melhores um corredores e dos... ficou logo fora de prova ali. Sim, sim. Pois eu acho que a corrida, o início da corrida, eu senti-me bem, tipo, de logo de caras os primeiros 2, 3 quilómetros eu senti-me bem, senti-me sempre tipo a controlar o andamento, ou seja, sabia que tipo estava-me a sentir bem os primeiros quilómetros, não sei se te aconteceu isso, mas eu estava sempre na retranca, porque sabia isto mais quilómetro, menos quilómetro vai bater o calor. E o que era certo era que ali nós corríamos contra o vento o início, e essa parte era até melhor. E quando vinhamos para cá é que sentíamos. E eu sei que quando fiz o primeiro retorno, são 3 voltas, aí é tipo aos 4 km, aí é que comecei a sentir o que ia ser a prova. O que é que tu Na sentiste corrida, tipo, do calorzinho do início? na corrida eu levei por precaução dois gelozinhos daqueles pronto, que os bombeiros costumam ter até e tudo mais, que até comprei aqui na Decathlon em Portugal ainda, que aquilo aquilo bate-se e quando se parte começa a fazer o gelo. Mas também pouco ou nada me valeu porque passado 200 metros aquilo estava tudo líquido e quente, Yeah. pouco ou nada me valeu. Mas pronto, valeu pelo psicológico de ter aquilo. Mas pronto, eu tinha combinado com o meu treinador, com o Casper, que ia fazer a corrida toda, ao contrário do que disse nos dias anteriores, que ia tentar jogar com o psicológico deles ao início. O Casper pôs-me a mão na consciência e disse-me para, para me acalmar no início da corrida e jogar pelo seguro e disse-me para eu fazer a primeira metade da corrida pelos batimentos cardíacos. A verdade é que eu fui sempre pelos batimentos cardíacos e não conseguia subir o ritmo.
Sim, sim, Eu sim. comecei a 160 e tal de pulso e fui a 160 e tal de pulso do início ao fim Sim. e ia sempre sem conseguir meter o meu ritmo normal de prova de 70,3 porque o calor era tanto e em todos os abastecimentos eu pegava em 7 copos, 6 copos, mais gelo e tudo mais, mas a questão é que nós pegávamos em gelo, punhamos dentro do fato e passado 100 metros estava Yeah, líquido. yeah. Era incrível. E depois havia uma circunstância que era muito, que agravava ainda mais, que era, nós para lá apanhávamos a favor do vento e parecia que íamos confortável, salvo seja, mas parecia que íamos Sim, bem, sim. e depois quando apanhávamos aquela zona junto ao mercado que não estava abafado pelas árvores e tudo mais, aquilo, como não sentias ventinho nenhum, e abafava imenso e era mesmo agressivo Sim, sim. manter o ritmo e sentias ainda mais a umidade e o calor. Sim, mas tu Mas depois pronto. acabaste por conseguir manter-te ali nos 3,50 consistente e fechaste em quinto. Eu acho que foi Sim, tipo. o que eu fiz foi, demorei muito tempo no parto de transição, foi o meu principal erro da prova, vendo agora a prova pronto, recuando na prova e vendo a prova, analisando a prova, demorei muito tempo na transição, quis fazer as coisas com calma e acabei por perder 20, 25 segundos para todos os outros na transição. O que eu pensei foi que, ok, deixa-me começar a controlar que eles vão acabar por estourar. A questão é que eles também estão preparados, não é? Eles também treinam e acabaram por estourar só dois. Acabei por passar esses dois, mas os restantes acabaram por não estourar. E eu perdi ali o comboio inicial, que se calhar, por exemplo, o Santiago, que faz quarto, correu praticamente quase a parte. Acabou por estourar ao fim um bocadinho, mas acabou por correr os primeiros 15 km sempre ao mesmo ritmo que eu, praticamente. Uh, Mas e, ganhou-te, sim. mas só que ia ali já 30, 40 segundos à minha frente e 30, 40 segundos naquele percurso que nós tínhamos, nós já não conseguimos ver ninguém, porque depois, então na nossa segunda volta começam a haver os age groups todos e não sei o que, já não consegue gerir ninguém. E pronto, e eu esperei que ele estourasse e ele não estourou, não é? Também fez uma boa prova e pronto, o meu principal erro, na minha opinião, foi a transição, porque se tivesse saído com eles, mas isto, a vida não é feita de si, não é? Sim, Mas tenho que melhorar bastante ali as transições. Acho que sim. estou lento nas transições e, e tenho que melhorar para ver se consigo logo sair, porque dá-nos logo um arcabouço de começar a correr com alguém ou logo sozinho. Uhum. E se começar a correr com companhia, talvez seja melhor. As Mas transições pronto, ali eram rápidas, mas eu vi que tu, lá está, saiu o grupo do Benito, do André Lopes, do Danilo e tu saíste depois, e o Santiago, e tu saíste sozinho e o Colucci depois ainda. por exemplo, o Colucci já tinha perdido 40 ou 45 segundos na bike e acaba por sair quase ao mesmo tempo que Yeah, eu. yeah, 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 yeah. E estás a perceber? E eu acho mesmo que demorei mesmo muito tempo. Mas pronto, são circunstâncias da prova, foi o que foi. Mas pronto. Uh, Quanto à minha prova em si, eu consegui o quinto lugar, né? E consegui o principal objetivo, que era a slot. Isto o principal objetivo porque eu já tinha dito antes, porque vai facilitar bastante para o ano o meu calendário, porque para o ano vamos ter um novo formato na Ironman, que é a Pro Racing Series, e, e nós, para completar esse desafio nas melhores das hipóteses, temos que fazer 3 fulls e 2 70,3, em que a pontuação máxima de um 70,3 é no Mundial. Não só me facilita porque conseguir disputar a pontuação máxima no 70,3, como deixa-me no 70,3 para fazer no final da época. Ou seja, consigo preparar os fulls durante a época, fazendo apenas só um, do que estar ali a misturar Ironman, 70,3, são Sim. distâncias completamente diferentes e mesmo agora que eu tinha feito, eu cheguei a Fortaleza com dois fulls seguidos em 2 meses e é bastante agressivo. É agressivo fazer a mudança depois de fazer um bloco de 3 4 meses para fulls e mudar para 70,3. O primeiro 70,3 é bastante agressivo.
Sim, sim, é uma diferença de andamento bastante É significativa. brutal. Yeah, yeah, yeah. Uma E pessoa pensa, estou bem preparado para um full, também estou preparado para um 70.3, mas é as completamente diferente. intensidades são diferentes. A minha prova, só concluindo, a minha prova foi em modo de gestão, acabei por gerir até muito e no final tive capacidade de fazer ali o último quilómetro a bombar, que me permitiu ganhar o age group, a geral, e acho que foi fixe porque eu acabei bem a prova e consegui tipo desfrutar ali dos últimos quilómetros, sempre a ver a malta a cada vez a abrandar mais e eu consegui fazer ali os últimos 3 quilómetros tipo a 3:30, 3:35 e depois o último quilómetro a 3:10. Por isso, apesar de eu ter gerido muito e ter sido possível, acho que foi fixe porque também deu para perceber um bocadinho como é que se gera uma prova no calor, porque acho que no calor toda a gente tem que ter mais paciência. Acho que é preferível acabar assim, a dizer, opá, se calhar podia ter arriscado mais, mas acabar bem, do que ao Do que ter contrário, estourado. arrisquei muito e depois paguei a fatura e estourei, porque é assim, eu a 3:50, 3:55, ninguém me está a ganhar muito tempo, mesmo eu ainda a gerir, é difícil. Agora, se eu passo para 4:40, 4:30, a cada quilómetro estou sempre a perder imenso. Por isso, acho que é preferível no calor É um jogar, mental game. jogar sempre pelo seguro, yeah, yeah. Ter muita cautela. Então, se fosse um full, era mais que importante isso. Mas pronto, e depois das perguntas que nós tivemos no Instagram, nós já fomos respondendo a muitas. Aqui há uma pessoa que pergunta qual é que foi a sensação de chegares ao 70.3 ao Mundial. Tu já disseste que facilita-te muito a época, mas em termos de a sensação de conseguir chegar pela primeira vez a um campeonato do mundo, é algo tipo, wow, brutal, isto é mesmo um sonho e não sei o quê, ou é tipo, não, eu já estou no nível para ir de caras com estes e é onde eu quero estar e por um lado ficas feliz, mas estás tipo, ok, isto era o que eu já achava que tinha capacidade. Na verdade, eu ficava wow se fosse o apuramento para o Havaí. Sim. Como foi o apuramento para o 70.3, eu acho que já estava no nível que mais tarde ou mais cedo ia acabar por acontecer. Para o Havaí, eu também acho que é apenas uma quantidade de provas e ganhar um bocado mais de experiência no full, e acho que também consigo o apuramento para tal. Mas é claro, vai ser o meu primeiro Mundial, tanto em distância sprint, como em distância olímpica, como em distância longa. Nunca fui em nenhum Mundial, só europeus. Uh, e, e agora no final da época, vai ser preparar o melhor possível a Nova Zelândia, e quero fazer um bom resultado perante os melhores. Ainda por cima, para o ano vai ser bastante competitivo, que vai ser final de jogos e vamos ter muita malta da distância olímpica a competir no Mundial de 70.3. Sim, sim. O Aidan Wald, por exemplo, já conferiu o E o slot, Van Riel, Van Riel, e provavelmente vamos ter alguns dos franceses, etc., a irem também por aí, porque sim, depois lá está, passa ao ciclo olímpico e começam a redirecionar forças para a longa distância, alguns. Depois, outra pergunta, também já falámos, primeiras impressões a treinar no Brasil, da minha parte, não foram as melhores, tenho que ser sincero, pelo que dissemos, mas acho que não podemos generalizar. Nós não treinámos treinámos numa zona do Brasil, se calhar há zonas do Brasil com melhores condições. Agora, sim, sim, acho que em Portugal, de certeza que temos muito melhores condições para treinar triatlo que eles no claramente. Brasil. Tanto Seja que há pela muitos segurança, brasileiros a estradas, sim, emigrarem para fora. Tanto que há sim, muitos brasileiros a que, por irem para exemplo, os o Estados André não Unidos, vive no sim, Brasil. sim, O André, nós fomos fazer o reconhecimento de percurso com o André, e o André foi viver para Boulder, nos sim. Estados Unidos, mesmo por causa do calor. Sim, Mas pronto. é várias circunstâncias, é o clima de lá, a segurança, a qualidade das estradas e até mesmo as oportunidades, se calhar, que há para treinar. Não têm assim tantas, se calhar, piscinas como nós cá não temos muitas, mas eles, se calhar, ainda têm menos condições e, portanto, ok, não é dos melhores sítios para se treinar. Que adaptações fizeram na nutrição para a prova? Tu já disseste, do sódio, aumentar o consumo de Sim, sódio. O que eu fiz foi também isso, apesar de ter perdido algum do sódio dos bidões que tinha, mas tentei depois compensar com as Gatorades. Eu meti Gatorades nas transições e bebi logo depois da natação uma Gatorade e fiz o mesmo quando cheguei da bicicleta. Portanto, tentei aumentar a ingestão de líquidos e o sódio. Acho que são as duas coisas sim. principais. Sim, É as duas coisas fundamentais. sim. Mantendo os hidratos, é importante. Os hidratos aí Claro, é claro. genérico, yeah.
Depois, sendo um João um atleta leve, não seria mais vantajoso um percurso de desnível? Isto até é engraçado pegar, porque tu lá disseste, pá, toda a gente acha que eu sou gordo e chamam-me gordo e não sei o quê, e eu não sou assim tão pesado. Essa, E essa olha, vai para o senhor Márcio Neves, porque o Márcio Neves é que me chama de gordo. Não, estou a brincar. diz lá o teu Essa- peso, esclarece o teu peso, diz as gramas, os quilos, tudo, e responde à questão, porque é pertinente a questão. Eu também tenho a minha opinião em Eu relação vou, a isso, mas eu vou ser sincero, eu neste momento estou a competir com cerca de 72 quilos, um bocadinho abaixo, mas cerca de 72 quilos. Nunca tinha estado tão leve, para ser verdade, a competir, mas estou-me a sentir bem e a verdade, e continuo a conseguir pôr uns bons watts na bike. Mas eu de antes, quando estava na distância curta, eu sentia que era um atleta pesado, na verdade. Sentia que era um atleta possante, por assim dizer. E a verdade é que desde que mudei para a distância longa, hoje em dia, e eu acho que até já tivemos essa conversa, nós os dois, eu acho que não. Tu olhas hoje em dia para um top 10 no 70 do Mundial de 70.3 ou olhas para um top 10 do Mundial do Havaí e tu não vês, se me disseres um ou dois atletas com menos de 70 quilos, eu acho que estás a dizer muitos, sim, percebes? Porque eu acho que eu hoje em dia alinho numa prova com prós, de profissionais num 70.3 ou principalmente na Europa, mas eu alinho numa prova de prós, num 70.3 ou num full, e eu sou dos mais pequenos, e eu tenho 1,80 m e tal. Tenho 1,85 m e cá em Portugal 1,85 m é uma estatura já és que já não alto, é sim, baixa, sim, sim, que já não sim. é baixa. E eu alinho numa prova e eu sou dos mais pequenos, não sou o mais pequeno, mas também não sou dos maiores. Sim, sim, sim. E a questão é que hoje em dia precisas ter uh, um bom peso, não é peso de ser gordo, não Sim, é sim, peso sim. de gordura, é peso de massa muscular e tudo mais. Precisas ter um bom corpo para conseguir debitar os bons watts na bike. Por exemplo, se tu tiveres 60 quilos ou imagina que pesas 50 quilos para fazer contas redondas e quiseres debitar 300 watts, tu vais estar completamente em VO2 máximo. E Sim, hoje em sim. dia toda a gente faz médias de 300 watts na bike. Agora, se tu tiveres 75 ou 80 quilos e Sim, quiseres meter 300 watts, é uma diferença completamente abismal para aquele que sim, tem sim. 50 quilos. E hoje em dia, as provas, das duas, uma, ou queres ir só fazer aquelas provas que é tipo Lanzarote, e mesmo assim tem muito vento, mas ou Lanzarote, ou Andorra, ou Sim. algo do género, que são provas muito a subir, Uhum. ou se queres disputar campeonatos do mundo, e provas carismáticas e circuitos de Ironman, por assim dizer, quase tudo, são provas muito planas e mesmo aquelas que são rolling, precisas é de potência, é aquelas Sim, provas sim, que é de sim. potência, não é Sim, para atletas o que conta completamente no leves. fundo, e é um bocado isso que eu também já disse, o que conta no fundo é um bocado os watts, não tanto os watts por quilo, porque efetivamente em subidas, as que nós apanhamos são subidas de 1 km, 2 km, não Exatamente. são subidas tipo, por exemplo, a Inice fazia diferença ao peso, mas depois também faz diferença ao peso a descer. Portanto, Po- por Sim. isso é que o Sam Laidlow, com se calhar 78 ou 77 quilos, foi o que fez o melhor bike Foi lá, sim. e chegou com Sim, mesmo o dito capacidade. leve, desmonta em Mesmo o dito segundo e tem leve. 80 quilos. E estamos a falar Mano, dos percursos com mais altimetria. E mesmo assim, os sim. mais pesados foram os que andaram Foi mais. um quem. Yeah. Mas depois as pessoas podem dizer assim: e depois para correr. Ok, mas hoje em dia no triatlo, hum, se tu não tiveres uma boa bike, isso não é atletismo puro. Se fosse Sim, atletismo puro, ok, é o mais leve, se calhar, não sim, é o sim, mais sim, leve, é mas isso. leve para correr. Mas hoje em dia, se tu não tiveres uma boa bike, vais chegar à corrida e não vais correr. Sim. Tens de te sentir minimamente confortável e não saís muito da tua zona Yeah. de conforto na bike para conseguires correr uma maratona a um bom nível ou uns 21 km a um bom nível. Porque E o gajo leve tem duas opções. Ou se queima muito e tenta ir com eles, ou então vai perder 20 minutos. E tanto uma ou outra opção vai limitar a. Se chega cansado à corrida, corre menos. E se perde 20 minutos, está fora de prova. Portanto, porque, exatamente, mas mesmo por exemplo o Patrick Lang, é o melhor corredor que nós temos na full distance.
tu olhas para o Patrick e o Patrick e tivemos cá em Portugal, ele não é muito alto, mas é um atleta possante, é cheio de músculo, percebes? Não Sim, não é é, tu não completamente olhas para fininho. ele, Sim, tu não olhas para ele e não é um caniano sim, sim, autêntico, sim, sim, percebes? sim. E no entanto acaba uma maratona no Ironman a 2:30. Uhum. E, mas Sim, pronto, sim. Acaba por ser um balanço entre os segmentos todos e quem não tiver neste momento um pouco mais de corpo para aguentar a bike é complicado. A única pergunta que faltava era em relação aqui se conseguíamos, da nossa perspectiva, dizer o que aconteceu à Raquel. Eu até posso falar porque eu vi a Raquel a chegar, contactei com a Raquel depois da prova e vi a Raquel nos últimos quilómetros. E o que aconteceu foi, eu passei pela Raquel aos 17 quilómetros e ela tinha cerca de 4 minutos de vantagem para a terceira. E eu disse à Raquel: Olha, estás com 4 minutos, é só gerir. E na altura eu achei mais ou menos normal, claro, obviamente com alguma fadiga, mas portanto a 4 km da meta não estava-se a passar nada, parecia-me. O que aconteceu e que ela me explicou foi que a voltar para cá, com o congestionamento que havia de age groups, não conseguiu apanhar os abastecimentos. E eu fui religiosamente a pensar, eu vou apanhar os abastecimentos até ao último quilómetro, porque eu não perco nada quase, porque aquilo eu apanhava muito rápido, sim, despejava tudo, bebia, ou seja, sentia que o abastecimento não me atrasava muito e os abastecimentos eram um ponto positivo da prova, que estavam muito bons. bastante, E, bastante. e ela falhou esse abastecimento, e o que acho que aconteceu foi uma conjugação da fadiga com o Com arrefecimento do corpo, desidratação. a desidratação severa. Na fase final, falhares um abastecimento tem muito peso. E pronto, eu depois estava na reta da meta, vi que ela vinha e vi que vinha muito no limite, e aquilo basicamente é um shutdown do corpo. E a Raquel acho que tem muito mérito ter conseguido lidar com aquela situação e fez um top 2, conseguiu também o slot, está de parabéns, mas acho que também para ela foi um aprendizado, porque obviamente se calhar já não repete aquele erro, portanto falhou os abastecimentos, se calhar tem de procurar esperar um pouco por água ou isso, e mesmo que perca 10 segundos pode fazer a diferença. Sim, E pelo menos a essa é a única minha coisa. percepção do que aconteceu. A única coisa que apanhei a Raquel foi, e nesse aspecto acho que até sou, até sou um gajo porreiro, que é, eu comecei a correr e quando vocês todos começaram a correr eu já tinha uma volta em cima, eu já ia na minha segunda volta. Yeah. E na minha segunda volta eu avisei todos os portugueses que eu Sim, tu conheci, disseste-me tanto calma, a calma. ti, tanto a Sim, ti como à Raquel, eu disse: tenham calma que isto vai se tornar duro, porque eu na minha segunda volta, mesmo a gerir, já ia completamente mais em esforço do que na primeira. E, e ia, pronto, ia a gerir a minha prova consoante os BPMs. E, e a questão, pá, eu vi a Raquel com muita distância, com alguma distância de vantagem para a terceira classificada, não é? E a Raquel não é uma atleta que tu costumes ver a estourar por aí além. Ou seja, se tudo corresse dentro da normalidade, ela tinha o segundo lugar garantido. E na minha terceira volta, quando ia para a meta, faltavam-me 2 km, sobrou-me uma cápsula de sódio. E o que eu fiz à Raquel foi, disse-lhe: Olha, Raquel, queres a minha cápsula de sódio? Eu vou já para a meta. Quando ia a passar por ela, pronto, isto é uma coisa de 2 segundos de sim, dizer. sim. E ela disse que não, se calhar hoje aceitava, mas tanto que até já tivemos essa conversa depois da prova, ela já me perguntou quais é que são o sódio que eu uso, pronto, mas isso ela se calhar não teve tanta atenção ao sódio como deveria Sim. ter ali naquela prova, porque aquela prova é mesmo muito, muito calor e muita umidade, mas pronto, Sim, eu ela está de aí parabéns eu e acho que foi. Sim, sim. ela está de parabéns e a verdade é que e isso só tem uma palavra, que é uma palavra, uma frase, que deu tudo e foi mesmo até ao limite do corpo, mas conseguiu o objetivo dela, que foi fazer pódio e conseguir a slot para a Nova Zelândia. Sim, sim. E eu acho que E está de parabéns. isso mostra mesmo a dureza que nós apanhamos lá, que é tipo, se nos distraímos um bocadinho, Um bocadinho. já vai tudo por água abaixo, que é o que tu dizes, quando a máquina arrebenta, depois arrebenta a série, já é Já muito não dá para difícil voltar atrás. voltar atrás. Yeah, é isso mesmo. Já não Opa, tem mas garantia a máquina. Opa, mas pronto, acho que corremos aqui mais ou menos a prova. Dava para falar muito mais, mas também aí dava para mais do que 2 horas disto. Mas pronto, opá, desejar-te agora também
Boa sorte para a última do ano, é do Equador, que também será um 70.3 da Challenge, que é já este fim de semana ou é para o próximo? É para o próximo, é para o Ok, próximo. É portanto vai ser dia 10, dia dia, 10 de de, dezembro. dia 10 de dezembro, para fechares a época da melhor maneira e conseguires aí Exatamente. subir mais uns degraus no ranking da PTO, né? Eu este ano estou a prolongar um bocado mais a época por causa do acidente que tive, mas Sim, até não é mau, porque para o ano vou ter que prolongar novamente, ou seja, sim, vai-me dar jeito de parar esta época um pouco mais tarde, para recomeçar mais tarde, porque para o ano vou ter o Mundial em dezembro. sim, isso é verdade. Então vai ser. Até calhou bem. Até calhou bem. Quer Uhum. dizer, não foi bom ter sido atropelado, mas o calendário até calhou bem. Se quiseres, já para a próxima, olha, atropelem-me outra vez. Não, Mas eu pronto, prefiro estar opá, assim. boa sorte, já sabes, vamos estar a acompanhar aí também a última prova. Claro. E epá, agradecer a todos. Acho que este vai ser o podcast que nos vai levar aos 1000 subscritores aqui no YouTube, porque já só faltam 10 ou 12 do dia que eu estou a gravar isto, por isso também é fixe. Mas se vires que ainda não estamos nos 1000, subscreve, podes ser até o subscritor 1000, que vais ganhar um prémio. Estou a brincar. Mas pronto, chegarmos aos 1000 já é um objetivo fixe antes do fim do ano. Metam o like e já sabem, partilhem, continuem a assistir e até ao próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.